O conclave atingia seu ápice de tensão. O Papa Leão XIV, um homem de grande influência e poder na igreja, observava com olhar penetrante o frei carismático, um religioso brasileiro cuja popularidade crescia incessantemente. Leão, conhecido por sua firmeza e amor pelas tradições eclesiásticas, percebia que aquele homem representava uma ameaça à estrutura que lutara tanto para preservar. Com sua proximidade ao povo e visão progressista, o frei tornara-se uma figura desafiadora, capaz de abalar as colunas do Vaticano. O Papa sabia que aquele conclave não era apenas uma escolha entre nomes, mas um momento decisivo para o futuro da Igreja. E ele estava disposto a tudo para garantir que o controle não escapasse de suas mãos. O frei, de hábito marrom surrado, falava com serenidade, mas sua presença era como uma centelha em meio à palha seca. Enquanto os cardeais debatíamos questões teológicas e políticas, ele propunha algo mais profundo, um retorno ao coração do Evangelho, à simplicidade de Cristo, à escuta real do povo. Isso irritava profundamente Leão. Naquela manhã, antes mesmo das discussões oficiais começarem, o Papa Leão mandou chamar seu braço direito, o cardeal Ramírez. Sussurrando quase como uma prece invertida, disse: ele precisa ser silenciado, antes que o povo o transforme em algo que nem ele imagina ser. Ramírez, fiel defensor da ortodoxia e inimigo declarado das ideias do frei, assentiu. Sabia que o momento exigia sutileza. Não era possível excomungar um homem diante das câmeras, mas era possível desacreditá-lo. E isso começaria ali, naquele conclave. Enquanto isso, o frei falava com alguns cardeais próximos. Sua linguagem era simples, mas seu olhar carregava uma convicção que atravessava barreiras. Não buscava cargos, não buscava título, mas todos ali sabiam. Sua presença incomodava porque despertava algo que muitos haviam enterrado: a consciência. Quando a sessão começou, o Papa Leão tomou a palavra. Com sua voz grave e pausada, fez um discurso sobre a importância da tradição, da unidade e da obediência à doutrina. Seus olhos, no entanto, miravam apenas um homem: o frei. Após o pronunciamento, o frei levantou-se lentamente, pediu a palavra. Houve um murmúrio. Alguns esperavam que ele recuasse, mas ele caminhou até o centro da sala e falou com clareza: irmãos, se a igreja não ouve o clamor do povo, não é mãe. É fortaleza de pedra. E se for assim, quem precisará dela? A frase ecoou como uma explosão silenciosa. Os cardeais se entreolharam. Ramírez apertou os punhos. Leão, impassível, ergueu o queixo. O frei continuou: não vim aqui para confrontar, vim para lembrar. Cristo lavou os pés dos discípulos, tocou os leprosos, chorou com os que choravam. E nós, o que temos feito? Construído paredes ou pontes? Nesse instante, Ramírez se levantou, interrompendo o frei. Este conclave não é lugar para discursos populistas. Estamos decidindo os rumos espirituais da igreja, não acolhendo opiniões emocionais. Mas o frei não se abalou. Então, por que estamos aqui, cardeal? Para repetir o que sempre foi dito ou para ouvir o que precisa ser escutado? O clima esquentava. Alguns cardeais mais jovens assentiam discretamente. Outros mais velhos mantinham-se firmes ao lado de Leão. O Papa, ao ver que a situação fugia de seu controle, interveio com voz firme. Frei, esse conclave exige ordem. Você já falou demais. Mas a multidão do lado de fora, mesmo sem ouvir diretamente, começava a reagir. Notícias corriam pelas redes sociais. Transmissões ao vivo mostravam fiéis, reunidos aos milhares na Praça de São Pedro. Muitos ali estavam não apenas por devoção, mas por esperança. Esperança de mudança. O frei sabia disso. E mesmo diante da autoridade máxima da igreja, seus olhos não vacilaram. Santidade, com respeito, eu não falo por mim. Eu falo pelo povo.
e o povo está lá fora, esperando ser ouvido. A tensão no Vaticano não era apenas visível nos olhares trocados entre os cardeais, mas vibrava no ar como uma corda prestes a se romper. Do lado de fora, milhares permaneciam firmes na Praça de São Pedro, com cartazes improvisados, orações sendo murmuradas em diferentes idiomas e uma inquietação que ecoava em cada canto da Cidade Santa. Dentro da sala do conclave, o Papa Leão XIV mantinha-se rígido, mas em seu semblante começavam a surgir rachaduras. O peso de seus anos de liderança, de decisões difíceis e de resistência a mudanças, agora confrontava-se com algo que ele não podia controlar: o povo. E mais do que isso, com um frei brasileiro que havia conquistado corações, não com promessas, mas com presença. Frei, disse Leão em tom mais calmo, porém carregado de autoridade. Suas palavras inflamam. A igreja não é palco para ideias revolucionárias, mas fortaleza da verdade eterna. Mas o frei não vacilou. Santidade, minha intenção não é inflamar, mas despertar. O evangelho não é estático, ele é vida, é ação, é movimento, e se a igreja não se mover junto com o clamor do povo, então deixará de ser luz para ser sombra. Um silêncio desconfortável caiu sobre o ambiente. Alguns cardeais abaixaram os olhos, tocados, enquanto outros olhavam Leão em busca de uma reação imediata. E foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Um jovem cardeal, o mais novo entre os presentes, ergueu-se. Sua voz, trêmula no início, ganhou força com cada palavra. Santo Padre, com o devido respeito, eu ouvi o povo do lado de fora. Vi em seus olhos a fé que não depende de dogmas, mas de verdade. O frei não fala só com paixão, ele fala com propósito. Ele não desafia a igreja, ele clama por sua alma. Leão manteve-se calado. Era como se cada frase golpeasse lentamente o que ele acreditava ter consolidado por décadas. Sentia-se traído, não apenas pelos cardeais, mas por um tempo que não mais obedecia às suas diretrizes. Naquele instante, mais uma vez, o frei assumiu a palavra. A igreja é mãe, e uma mãe não vira o rosto diante do choro de seus filhos. Precisamos ouvir. Precisamos acolher. Cristo não veio para formar uma elite espiritual, mas para caminhar com os simples. Essa é a igreja que o povo clama. Essa é a igreja que arde em nossos corações. Mais uma vez, a multidão do lado de fora irrompeu em gritos. Fala, frei! Fala, frei! A comoção foi tanta que mesmo os guardas do Vaticano hesitaram em conter a vibração que subia dos corredores. E nesse momento crucial, um dos cardeais, mais antigos, que até então não havia dito uma única palavra durante todo o conclave, levantou-se lentamente. Ele apoiou suas mãos nos braços da cadeira e encarou Leão. Santidade, há décadas acompanho este trono. Vi papas justos e também os que erraram, mas nunca vi um povo tão sedento por escuta. Talvez estejamos diante de algo maior do que imaginamos. Talvez, Santo Padre, Deus esteja nos chamando a ouvir com o coração, e não apenas com a tradição. Leão olhou para o chão. Pela primeira vez, parecia pequeno, um homem diante da possibilidade de que sua resistência fosse, na verdade, medo. Você que está assistindo, me responda. Você acha que o Papa Leão deve ouvir o povo ou manter as estruturas da tradição? Deixe nos comentários sua opinião. E se você acredita que a fé deve caminhar com o povo, se inscreva agora no canal e compartilhe esse vídeo. A sua voz pode ser o elo entre a mudança e o medo de mudar. O murmúrio da multidão do lado de fora crescia a cada minuto. Não era um protesto, era clamor. As pessoas não gritavam contra a igreja, mas pediam por uma igreja que as ouvisse. Pediam por compaixão, por verdade, por um pastor que caminhasse com elas. E o frei, ainda no centro daquele conclave, sentia o peso de representar essa voz.
O Papa Leão XIV, sentado em sua cadeira alta, observava com os olhos semicerrados. Ele não era ingênuo, já vira movimentos como esse crescerem e desmoronarem. Sabia que o carisma de um homem podia incendiar corações, mas também destruir séculos de estrutura com uma única fagulha. Foi então que ele se levantou. A sala silenciou. O peso da sua autoridade ainda era respeitado, mesmo pelos que discordavam. Caminhou lentamente até o centro e, olhando diretamente para o Frei, disse: a Igreja não é uma democracia. A verdade não se adapta ao desejo do povo, e nenhum carisma justifica a desordem. O Frei respirou fundo. Sabia que aquela frase seria usada. Sabia que o peso da tradição tentaria calá-lo. Mas sua resposta não foi de confronto, foi de entrega. A verdade, Santo Padre, também chorou. A verdade lavou pés sujos, tocou os intocáveis e foi pregada em uma cruz. A verdade não buscou tronos. A verdade caminhou com os humildes. É essa a verdade que tento lembrar. Houve silêncio. Não um silêncio de respeito, mas de conflito. Nos rostos dos cardeais via-se o dilema. Alguns claramente abalados. Outros tensos, temendo que o Papa perdesse o controle da situação. Foi quando uma batida na porta interrompeu tudo. Um assessor, pálido, entrou apressado e sussurrou algo no ouvido do cardeal Gonzales, que imediatamente se levantou e anunciou: Santidade, a multidão está crescendo. Estão pedindo que o Frei fale. Dizem que não sairão até serem ouvidos. A situação pode sair do controle. O Papa virou-se de costas, caminhou até o altar ao fundo da sala e apoiou-se, como se buscasse força, nas colunas do templo. Murmurou algo em latim, depois voltou-se e disse: tragam o Frei até a varanda. Se o povo quer ouvi-lo, que o ouça. Mas lembrem-se, uma voz não muda a doutrina, uma emoção não guia a fé. O Frei abaixou a cabeça. A decisão fora tomada. Os cardeais abriram passagem. Enquanto caminhava pelos corredores do Vaticano, o som das vozes do lado de fora se tornava mais intenso. Lágrimas vinham aos seus olhos, não por medo, mas por um senso de responsabilidade que apertava seu peito. Na Praça de São Pedro, milhares se reuniam em silêncio. Muitos com velas nas mãos, outros segurando imagens, bíblias, cartazes. Quando o Frei surgiu na sacada, um suspiro coletivo percorreu a multidão. Ele não levantou os braços, não gritou. Apenas olhou nos olhos daquele povo, gente simples, ferida, mas cheia de fé. E então começou a falar: irmãos e irmãs, não sou melhor que nenhum de vocês. Eu sou como vocês. Carrego dúvidas, dores, mas também uma certeza. O Evangelho é mais do que tradição, é ação, é amor em movimento. A Igreja não pode se esconder atrás de muros, precisa andar de mãos dadas com os que sofrem. A multidão aplaudiu, mas ele continuou com a voz embargada. Se amar os pobres, os que choram, os que são ignorados, é rebelião. Então, aceito essa cruz. Se servir aos pequenos é heresia, que Deus me perdoe, pois não sei viver de outro modo. Dentro do conclave, o Papa Leão XIV ouvia, imóvel. Seus olhos cerrados não denunciavam emoção, mas por dentro algo se agitava. Ele não era um tirano. Era um homem que acreditava estar protegendo a fé. Mas talvez, apenas talvez, estivesse protegendo uma forma que já não alcançava mais as pessoas. O discurso do Frei não era político, era espiritual. E por isso, perigoso. Ao terminar, ele não pediu aplausos, não pediu votos. Disse apenas: se for da vontade de Deus que eu sirva a Igreja, que seja. Mas se for da vontade de Deus que eu continue nas ruas, ao lado dos feridos, também aceitarei. Pois onde houver dor, ali quero estar. Silêncio, lágrimas. Milhares choravam. E no alto da sacada, ele abaixou a cabeça, como quem entrega sua vida novamente.
A praça não explodiu em gritos, ficou em silêncio, profundo, denso, um silêncio que falava mais do que qualquer multidão poderia gritar. E então, sem cerimônia, ele virou-se e entrou novamente. Apesar do olhar penetrante de Leão, o Frei não se intimidava. Sua fala não era impositiva, mas carregada de uma convicção serena que nascia do coração. Cada palavra era como uma flecha lançada com precisão, atingindo os corações dos cardeais que o ouviam. Mesmo entre aqueles que resistiam, algo começava a se mover. Um desconforto silencioso tomava conta da sala. Não por desrespeito, mas pela força incontestável da verdade que se impunha. O Papa Leão respirava profundamente. Suas mãos apertavam com força os braços da cadeira, como se tentassem manter sob controle algo que escapava pelas frestas do tempo. Ramírez se aproximou sussurrando. Talvez devêssemos encerrar essa sessão, Santo Padre. A tensão está crescendo. Leão balançou a cabeça negativamente, os olhos fixos no Frei. Ele precisava saber até onde aquilo iria. Precisava entender se o Frei apenas inflamava os ânimos ou, de fato, semeava uma mudança irreversível. A multidão do lado de fora parecia crescer em volume. Um som quase rítmico, como batidas de coração coletivo, ecoava pelas paredes do Vaticano. Cardeais se entreolhavam. Era evidente que algo maior se erguia, algo que não poderia mais ser contido apenas com silêncios e protocolos. O Frei, com a voz ainda serena, continuava. A fé não pode ser uma herança trancada em cofres antigos. Ela deve ser viva, pulsante, respirando com o povo. Se a Igreja perder essa conexão, o que restará? Rituais vazios? Homilias que não tocam mais o espírito? Houve um murmúrio entre os cardeais, não de reprovação, mas de reflexão. Leão finalmente se levantou. Sua presença ainda impunha respeito, mesmo para os que começavam a questionar. A Igreja foi construída sobre rochas, não sobre emoções. O zelo é admirável, Frei, mas sem discernimento leva à ruína. Não podemos abandonar séculos de doutrina por clamores passageiros. O Frei, com humildade, respondeu: Santo Padre, não proponho revolução, mas renovação. Não quero derrubar os pilares da Igreja, mas limpar as janelas para que a luz volte a entrar. Se o mundo mudou, a missão permanece. Cuidar das almas, caminhar com os que sofrem, ouvir o choro dos esquecidos. O impacto das palavras era inegável. Até Ramírez, rígido defensor da tradição, desviava os olhos, pensativo. Gonzales, um cardeal experiente e respeitado, levantou-se. Talvez este seja o tempo de ouvir antes de decidir. A Igreja sempre soube escutar o Espírito, e às vezes ele fala pela boca do improvável. Leão sentiu o chão tremer. Não era apenas uma fala, era uma rachadura. Um momento em que a estrutura milenar da Igreja oscilava entre o medo da ruptura e o desejo de renascer. Mas ele não cederia tão facilmente. Basta! Disse em tom grave. Este conclave não será convertido em um palco para discursos de transformação. O povo pode gritar o quanto quiser, mas a Igreja não se molda ao mundo. É o mundo que precisa ser transformado por ela. O Frei abaixou a cabeça por um instante em sinal de respeito, e então respondeu: O mundo continua a mudar, Santo Padre. E talvez Deus esteja falando com a Igreja por meio dessas mudanças. Talvez seja hora de não resistir à transformação, mas de guiá-la com sabedoria. O silêncio na sala era absoluto. Nenhum cardeal ousava interromper aquele momento. Havia tensão, sim, mas também um respeito quase sagrado pelo que estava sendo dito. Leão recuou um passo, visivelmente afetado, e sussurrou algo apenas para si. E se ele estiver certo? Fora das paredes do conclave, a multidão começava a entoar cantos. Não eram de protesto, mas de fé.
uma fé que não pedia destruição, mas esperança. Os ecos desses cânticos penetravam pelas janelas entreabertas, como se fossem o próprio sopro do Espírito tentando alcançar os corações endurecidos. O Frei, ainda de pé, aguardava. Sabia que cada palavra havia sido pesada, que a semente estava lançada, mas também sabia que ainda haveria resistência, porque as mudanças verdadeiras são as mais difíceis de aceitar. Leão voltou ao seu trono, os olhos fixos no chão, e disse apenas: continuaremos amanhã. Ao amanhecer, o Vaticano despertava com o peso da noite anterior. Os corredores, antes preenchidos por passos apressados e olhares desconfiados, agora estavam tomados por um silêncio denso, como se até os ecos evitassem falar sobre o que se passara. A notícia da fala do Frei, diante da multidão, e da tensão dentro do conclave, se espalhava pelas alas internas, como um sussurro que ninguém ousava repetir em voz alta, mas que todos sabiam ser real. Na cela onde estava hospedado, o Frei acordou, antes do nascer do sol. Havia orado a noite inteira, não por vitória, mas por discernimento. Sabia que os próximos passos definiriam não apenas seu destino, mas o papel da Igreja no século em que viviam. Não buscava aplausos, mas fidelidade, a missão que acreditava ter recebido. A missão de ouvir, de caminhar ao lado dos pequenos, de acender novamente a chama da esperança. Enquanto isso, Leão XIV sentava-se sozinho na capela privada. Olhava para o crucifixo diante de si e se perguntava se havia falhado em compreender a voz de Deus. Ele não era um homem mau. Pelo contrário, dedicara toda a vida à Igreja, à tradição, à preservação dos pilares que sustentaram gerações de fiéis. Mas algo o inquietava. A serenidade do Frei, a resposta do povo, o eco da praça invadindo o silêncio do conclave, tudo isso não podia ser apenas ruído. Cardeais começaram a chegar à sala do conclave em grupos pequenos, silenciosos. Alguns evitavam o olhar uns dos outros, outros apenas trocavam cumprimentos formais, pesados. Mas todos sabiam, aquela manhã não seria como as outras. A autoridade do Papa fora desafiada, não por rebeldia, mas por um clamor que vinha de fora e de dentro, do povo e de parte do próprio clero. Leão chegou pontualmente. Sua postura era rígida, mas seu olhar cansado traía o desgaste dos últimos dias. O Frei estava presente também, com a mesma humildade firme de sempre. O silêncio se instaurou assim que o Papa entrou. Após um breve instante, ele falou: Irmãos em Cristo, a Igreja sempre enfrentou tempestades. Algumas vieram de fora, outras de dentro, mas esta que vivemos agora é diferente. Não é feita de espadas, mas de palavras. Não fere o corpo, mas inquieta a alma. As palavras inesperadamente suaves surpreenderam a todos. Leão respirou fundo e continuou: Hoje daremos ao Frei a palavra, não por fraqueza, mas por força, porque ouvir não nos diminui, nos eleva, e porque a missão da Igreja não é defender sua imagem, mas servir a verdade. E se essa verdade nos confronta, então devemos encará-la com fé, não com medo. O Frei se levantou, com os olhos marejados, não por emoção vazia, mas por compreender o que aquela permissão significava. Aproximou-se do centro da sala, onde o silêncio parecia aguardar cada sílaba. Olhou ao redor e disse: Não venho para dividir, mas para lembrar. Lembrar o Cristo que andou entre os doentes, que tocou os intocáveis, que amou os rejeitados. Lembrar que nossa missão não está nos títulos, mas nas feridas que somos chamados a curar. A Igreja não deve temer o mundo, deve amá-lo, e amar é ouvir. Sua voz era firme, mas não autoritária. Não impunha, convidava. Os cardeais escutavam em atenção rara. Até os mais tradicionais mantinham-se em silêncio, vencidos pela sinceridade da entrega do Frei. Ele não falava de si, nem pedia nada. Para si,
Falava de um povo ferido, de uma fé esquecida nos rituais, de uma presença viva de Cristo que implorava por relevância real. Sei que muitos aqui pensam que sou perigoso, continuou. Mas pergunto, perigoso para quem? Para as estruturas que nos afastam do povo? Para as doutrinas que não conseguem mais tocar corações? Ou para o medo que temos de mudar, mesmo sabendo que Cristo viveu para transformar tudo por onde passou? Leão se mexeu na cadeira. Seus dedos apertavam o crucifixo no peito. Ele sentia algo se quebrando dentro de si. Não era rebelião, era libertação. E de algum modo, ele sabia que precisava deixar acontecer. O Frei finalizou dizendo: não estou aqui por ambição, estou aqui por missão. E se essa missão for apenas lembrar a igreja de sua essência, então que assim seja. Mas não peço que confiem em mim, peço que voltem a confiar em Cristo e que o reconheçam no rosto do pobre, no clamor do povo e no silêncio do coração de quem só quer ser ouvido. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhuma palavra, nenhum movimento. Somente a sensação de que algo profundo acabava de acontecer ali. O conclave não era mais apenas uma eleição. Era um espelho diante de todos, refletindo suas encrenças, medos e, principalmente, suas esperanças. Leão fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, o mundo ao seu redor parecia diferente. O Papa Leão permaneceu em silêncio por longos segundos. Seus olhos não encontravam os do Frei, como se carregassem dentro de si o peso de décadas de tradição, autoridade e zelo, agora confrontados por um clamor que ele já não podia ignorar. A sala do conclave, outrora dominada por sussurros de estratégias e defesa da hierarquia, agora respirava uma nova atmosfera, não de rebeldia, mas de verdade incontornável. Cardeais veteranos desviavam o olhar, incapazes de negar a força daquela fala. Outros, mais jovens, pareciam, enfim, respirar aliviados, como se esperassem por aquele momento havia muito tempo. O Frei não pedira nada para si, mas oferecera tudo. Sua voz ressoava ainda no ambiente, não como uma ideia radical, mas como uma lembrança da essência do Evangelho. Leão, então, se ergueu lentamente. Suas vestes balançavam suavemente enquanto ele se aproximava do centro da sala. Era a primeira vez que se colocava diante de todos desde o início das tensões. Sua expressão era dura, mas havia nela um traço novo, talvez dúvida, talvez consciência. Dos irmãos, começou com a voz mais baixa do que o habitual. A igreja não é feita apenas de pedra, ouro ou tradição. Ela é feita de homens. Homens falhos, homens que lutam para discernir o que é certo aos olhos de Deus. Eu também sou um desses homens. O murmúrio foi sutil, mas perceptível. Leão parecia diferente. Sempre acreditei que proteger a tradição era proteger a fé, mas hoje vejo que tradição sem escuta pode se tornar prisão, e fé sem amor, apenas um som vazio. Seus olhos então encontraram os do Frei, pela primeira vez sem resistência. Frei, suas palavras tocaram esta assembleia. Tocaram a mim. Não vou negar que há muito em mim que teme o que você representa. Mas talvez o medo não seja o que deve nos guiar. O Frei não respondeu. Apenas manteve o olhar firme, respeitoso. Leão respirou fundo. Que não se diga que este conclave silenciou a voz do Espírito. E se você for, de fato, um instrumento dele, então que ele mesmo conduza o que está por vir. A frase causou comoção. Ramírez, aliado fiel do Papa, olhou-o com surpresa e inquietação. Era como se Leão estivesse abrindo espaço para algo que jamais permitira. A possibilidade de que a liderança da igreja seguisse outro rumo, um mais ousado, mais próximo do povo. Foi Gonzales quem se levantou, quebrando o silêncio. Santo Padre, o senhor acaba de dar o passo mais corajoso de seu pontificado. Reconhecer que não temos todas as respostas é talvez o começo da verdadeira reforma.
Os murmúrios se espalharam como vento sobre brasas acesas. O conclave, até então uma fortaleza de certezas, tremia com a chegada do novo. Lá fora, na Praça de São Pedro, a multidão permanecia. O sol havia surgido com mais força, como se o céu também aguardasse a decisão que se desenhava entre aquelas paredes centenárias. Os fiéis olhavam para as janelas do Vaticano com expectativa, mas sem saber o que de fato acontecia dentro. Eles não sabiam das palavras ditas, nem das lutas internas. Sabiam apenas do que sentiam. E o que sentiam era esperança. Dentro da sala, o frei falou novamente, desta vez mais calmo, quase em tom de súplica. Santo Padre, não me veja como uma ameaça. Não desejo títulos nem disputas. Só quero ver esta igreja reerguida nas praças, nas casas, nos hospitais, nas ruas. Que sejamos farol e não muralha, que a fé que nos formou volte a nos mover. Leão caminhou até seu assento, mas antes de se sentar, olhou uma última vez para todos os cardeais. Esta assembleia continua, não haverá pressa, nem imposições. Que cada um aqui ouça em silêncio a voz que vem do alto, pois a decisão que tomarmos não será apenas nossa, mas do próprio Espírito. Ele se sentou, e pela primeira vez, em muitos anos baixou a cabeça, em oração silenciosa diante dos seus. O que aconteceria a seguir, ninguém sabia. Mas era certo que aquele conclave já havia deixado de ser apenas um processo de sucessão papal. Agora era um clamor de alma, um pedido urgente por transformação, uma encruzilhada entre o velho mundo e o novo caminho da fé. E na interseção desses dois mundos havia um frei, um homem simples, com um hábito surrado, mas com palavras que ecoavam mais alto do que sinos em dia santo. Naquela mesma manhã, enquanto os cardeais meditavam em silêncio, uma movimentação inesperada começou a acontecer fora dos muros do Vaticano. Jornalistas, peregrinos e fiéis de diversas partes do mundo se aglomeravam na Praça de São Pedro. O povo não sabia detalhes, mas a comoção já havia se espalhado como fogo em palha seca. Rumores corriam pelas ruas de Roma. O frei falou. O Papa ouviu. Dentro do conclave, o silêncio se tornara denso, quase sagrado. Era como se todos soubessem que qualquer palavra a partir dali não era mais apenas uma fala entre homens, mas uma resposta ao céu. O frei permanecia sentado, em oração silenciosa, com os olhos fechados. Sua presença irradiava serenidade, mas também uma força difícil de explicar. Não era arrogância. Era uma convicção silenciosa, enraizada não na vaidade, mas na fé. Então Ramírez se levantou. Aquele que por tanto tempo fora um defensor inflexível da tradição, olhou ao redor da sala com os olhos marejados. Meus irmãos, talvez esta seja a hora de admitirmos que nossa força não está na rigidez, mas na escuta. Eu que tantas vezes me opus ao novo, hoje não posso negar o que vi. Não posso mais fingir que não ouvi o clamor do povo, nem o mover de Deus nesta assembleia. Alguns cardeais assentiram em silêncio. Outros desviaram o olhar, ainda lutando com as próprias convicções. Era difícil admitir que o caminho poderia ser outro. Mais difícil ainda era confiar que esse novo caminho ainda era o de Deus. Foi então que uma decisão inesperada partiu do coração do próprio Papa Leão. Quero falar ao povo, disse, rompendo o silêncio. A sala parou. Gonzales franziu o senho, surpreso. Ramírez abriu os lábios, mas nada disse. O frei apenas ergueu os olhos, atento. Quero que me levem ao balcão. Quero que os fiéis vejam que este conclave não está fechado ao mundo, mas atento aos seus clamores. A igreja é do povo, e hoje eu preciso ouvi-lo com meus próprios olhos. Houve resistência. Conselheiros tentaram dissuadi-lo, lembrando-lhe dos protocolos, dos riscos, do precedente que isso abriria. Mas Leão estava decidido, e dessa vez ninguém conseguiu contê-lo. Cerca de 30 minutos depois,
a praça transbordava. O povo estava inquieto, emocionado, rezando, chorando, esperando. Quando finalmente viram o manto branco do Papa surgir na sacada, um murmúrio profundo varreu a multidão como uma onda. Mas ele não estava só. Ao seu lado caminhava o Frei, e naquele momento, sem script, sem protocolo, Leão deu um passo atrás, literalmente. Ele recuou meio metro e olhou para o Frei, indicando com o gesto que ele deveria falar primeiro. Um gesto pequeno, mas que gritou para o mundo inteiro: "Estou ouvindo." O Frei engoliu em seco. Seus olhos encontraram o horizonte de rostos abaixo. Nunca estivera tão exposto, mas nunca sentira tanto a mão de Deus sobre ele. "Meus irmãos", começou, sua voz tremendo, mas firme, "o que se iniciou entre estas paredes foi uma conversa. Uma conversa entre o antigo e o novo, entre o medo e a esperança, entre a tradição e o clamor da fé viva. E hoje, diante de vocês, eu declaro: a igreja é viva, porque vocês estão vivos." A multidão irrompeu em aplausos. Leão observava em silêncio. Não havia vaidade nos olhos do Frei, apenas verdade. E talvez por isso as palavras atravessavam multidões e alcançavam corações com a mesma precisão de um milagre. Muitos me perguntam o que eu quero. A resposta é simples. Eu não quero a cadeira de Pedro. Quero que a cadeira de Pedro volte a olhar para o povo com os olhos de Cristo. Quero que a igreja deixe de ser um palácio inalcançável e volte a ser casa. Casa para o pecador, o quebrado, o perdido. As palavras cortavam o vento com precisão cirúrgica. Lágrimas escorriam entre os fiéis. Padres abraçavam paroquianos, crianças subiam nos ombros de seus pais. Era como se o mundo estivesse parado apenas para ouvir aquilo. E então, com humildade e reverência, o Frei se virou. Olhou nos olhos do Papa. "Santo Padre, obrigado por ouvir. Que Deus nos conduza para o que vem a seguir." O Papa Leão, em resposta, fez algo que nem ele mesmo previra. Ajoelhou-se lentamente diante de todos. O mundo parou. Os cardeais dentro do conclave, ao verem pela transmissão, caíram em pranto. Lá fora, a multidão silenciou. Um papa ajoelhado diante do povo, diante da escuta, diante da mudança. Era o início de algo que ninguém mais conseguiria parar. O silêncio que se formou após o gesto do Papa Leão XIV foi tão absoluto que parecia que até o vento parara para assistir. Ali, diante de milhares de fiéis e das câmeras que transmitiam ao mundo, o homem mais poderoso da igreja se ajoelhava, não em fraqueza, mas em rendição a algo maior. O Espírito de Deus que sopra onde quer, quando quer e por quem Ele quiser. Não havia aplausos, não havia gritos, apenas lágrimas e reverência. O povo não presenciava um espetáculo, presenciava um milagre. O Frei, atônito, permaneceu em pé por um instante, sentindo o peso daquele momento histórico. Um papa não se ajoelha com facilidade, não se curva diante da dúvida, mas ali, diante de um simples homem de hábito marrom, Leão se dobrou, não a ele, mas ao símbolo que o Frei carregava, a sede por uma igreja viva, enraizada em compaixão. "Santo Padre", murmurou o Frei com a voz embargada, "sua humildade é o maior sermão que este povo já ouviu." Leão não respondeu. Permaneceu ajoelhado por alguns segundos mais, então se ergueu com esforço. Seu olhar estava diferente. Não havia raiva, não havia orgulho, apenas cansaço e libertação. Voltou-se ao povo. "Hoje não falo como autoridade. Falo como homem, como servo, como alguém que também precisa aprender a ouvir a voz do Espírito em tempos confusos." Fez uma pausa, respirando fundo. As palavras seguintes pareciam pesar em sua alma. "Durante anos, servi esta igreja com todas as minhas forças. Protegi o que me foi confiado. Mantive firmes os alicerces que sustentaram nossa fé por séculos.
Mas compreendo agora que proteger não significa endurecer, que guardar não significa esconder, que a verdadeira fidelidade não está apenas na tradição, mas na coragem de perguntar: o que Deus está fazendo agora? O povo escutava com olhos arregalados. Muitos cardeais, em seus aposentos, olhavam as telas em silêncio, como se uma nova era estivesse nascendo diante deles. Não entregarei esta igreja ao caos, disse Leão com firmeza, mas tampouco a deixarei trancada em fortalezas que não acolhem o grito do povo. Se o Espírito fala por bocas inesperadas, devemos nos calar para ouvi-lo. Voltou-se então ao Frei. E a você, irmão, disse com a voz mais suave que jamais se ouvira daquele homem. Não o vejo mais como ameaça, mas como instrumento. Que Deus o use, que Deus o molde, e que a sua voz não se perca na vaidade da fama, mas permaneça viva na humildade do serviço. O Frei fez menção de ajoelhar-se, mas Leão segurou seu braço, impedindo-o. O povo já viu o que precisava ver, sussurrou. Agora precisamos trabalhar, e isso começa dentro de nós. Voltaram juntos para dentro do Vaticano. Mas o que aconteceu ali fora não terminaria com o fim daquela aparição pública. Aquilo que fora semeado naquele dia cresceria como uma árvore imensa cujas raízes já tocavam corações por toda parte. Jornais do mundo inteiro estamparam no dia seguinte: um papa ajoelhado, um frei ouvido, um novo capítulo. Comentários inundaram as redes. Fiéis choravam em igrejas locais. Padres voltavam a pregar com mais fervor. E, acima de tudo, uma esperança silenciosa tomava conta das almas. Talvez a fé estivesse finalmente se tornando carne novamente. No interior do Vaticano, no entanto, a história seguia seu curso. Pois, embora houvesse reverência pública, os corredores da igreja continuavam repletos de tensão. Ramírez, outrora defensor absoluto de Leão, caminhava só, refletindo. Sabia que a mudança era inevitável, mas também sabia que muitos não aceitariam com facilidade. Por trás das colunas douradas, dos arquivos secretos e das tradições milenares, havia uma resistência silenciosa. E onde há resistência, há conflito. Num dos salões privados, o cardeal Gonzales reuniu-se com outros nomes influentes. As palavras que ecoavam não eram de fé, mas de controle. O Papa está hesitante, o Frei ganhou o povo. Mas não podemos permitir que a emoção substitua a razão, dizia um deles. A igreja não é feita apenas de fé, mas de estrutura. Se essa estrutura ruir, todo o edifício da civilização ocidental tremerá, argumentava outro. Gonzales escutava em silêncio. Então falou: a pergunta não é se a estrutura vai tremer. A pergunta é: será que ela já não está tremendo há muito tempo e apenas fingimos que não? O silêncio se instalou. Do lado de fora, na cidade, o povo continuava em oração. Cartazes com a imagem do Frei começaram a surgir. Frases como "a igreja é casa" e "servir é liderar" se espalhavam. O mundo assistia, o céu observava. E a história, aquela que se escreve com sangue, fé e coragem, estava longe de terminar. A noite caiu sobre Roma com um peso que não se via há décadas. Os sinos da basílica não tocaram. As luzes estavam mais baixas. Era como se o próprio Vaticano respirasse mais devagar, ciente de que havia algo se rearranjando em seu âmago. Na cela simples onde o Frei descansava, a escuridão era apenas física. Seu espírito, no entanto, permanecia em alerta. Ele sabia que o que vivera horas antes, diante do povo, diante do Papa, havia mudado o curso de sua história, e talvez da própria igreja. Mas também sabia que toda luz atrai sombras, e que as paredes do Vaticano, por mais sagradas que parecessem, sabiam abrigar ambas. A porta se abriu com um leve ranger. Era Ramírez.
Vim sem ordens, só precisava entender, disse ele, sem rodeios. O Frei, sentado ao lado de uma pequena vela acesa, fez um gesto para que ele se sentasse. Às vezes, antes de entender, é preciso sentir. Ramírez hesitou. Senti. E é isso que me assusta. Eu o ouvi falar, ouvi o povo, e por um instante vi Cristo ali. Mas eu também vi o caos, vi a instabilidade, vi a ruptura. Talvez, respondeu o Frei com calma. O que você viu foi só a casca da mudança. Toda renovação assusta. Mas é preciso perguntar, estamos com medo porque há algo errado, ou apenas porque está diferente? O silêncio que se seguiu não era desconfortável, era profundo. Ramírez apertou os olhos. Havia algo nele que parecia à beira de se partir. Ele respirou fundo. De cada sirvo esta casa. Aprendi que a ordem é o que nos mantém em pé, que a doutrina é inegociável. Mas hoje eu vi algo que não estava nos manuais. E o que viu? Perguntou o Frei. Vi que talvez o Espírito esteja soprando de novo. E nós, por medo de perder o controle, estamos tentando fechar as janelas. O Frei assentiu, sem orgulho, sem arrogância. Apenas compreensão. Não se fecha a janela ao vento de Deus. Ele entra por frestas se for preciso. Ramírez levantou-se. Sua voz ainda era de um homem dividido. Não sei se concordo com você, mas, pela primeira vez, quero escutar mais do que falar. Esse é sempre o começo do milagre, respondeu o Frei. Enquanto isso, em outra ala do Vaticano, Leão caminhava sozinho. Os corredores pareciam mais longos naquela noite. Seus passos, ecoando no mármore frio, lembravam-lhe o peso dos anos, das decisões e da responsabilidade. Entrou em sua biblioteca particular. Ali, entre livros antigos e estátuas de santos esquecidos, Leão sentou-se diante de um espelho e se viu. Mas não viu o Papa, não viu o chefe da igreja, viu o homem, o idoso cansado, o jovem seminarista, que um dia sonhara em servir com pureza. Pegou uma carta que escrevera dias antes, rascunho de um testamento espiritual. Leu em silêncio. Se um dia eu esquecer que liderar é servir, que doutrina sem compaixão é ruína e que tradição sem escuta é prisão, que Deus me retire do caminho, que outro assuma com mãos limpas e coração quebrantado. Guardou a carta. Não estava pronto para entregá-la. Na manhã seguinte, a praça de São Pedro estava mais cheia do que nunca. Não havia anúncio oficial. Mas o povo sabia que algo iria acontecer. E aconteceu. O Vaticano divulgou que, em caráter extraordinário, o Frei falaria novamente, desta vez dentro da Basílica, durante uma missa histórica com a presença do Colégio Cardinalício e do Papa Leão XIV. As redes sociais explodiram. A imprensa internacional invadiu Roma. O mundo cristão parou para assistir. Na nave central da Basílica, todos os olhares se voltaram para o Frei quando ele subiu ao púlpito. Ele não carregava papéis. Não havia discursos preparados. Apenas uma cruz de madeira simples em sua mão e uma Bíblia desgastada em seu peito. Meus irmãos, começou. Não estou aqui como quem sabe mais. Estou aqui como quem escutou. Escutei a dor de mães que perderam filhos. Escutei jovens sem esperança. Escutei padres que servem com o coração partido. E escutei o silêncio de Deus, que às vezes fala mais do que 1000 sermões. A câmera fechou em rostos com lágrimas contidas. A igreja é corpo, mas um corpo que não sente, morre. Um corpo que ignora a dor, apodrece. Precisamos sentir novamente. Precisamos sangrar com os que sangram. Precisamos amar com os que ninguém ama. Fez uma pausa longa e completou. A santidade não está no luxo dos altares, mas na lama das ruas. Está no abraço ao doente, no consolo do preso, no pão dividido com o faminto. Cristo não subiu ao trono.
Ele subiu à cruz. As palavras não causaram rebuliço, causaram silêncio. Um silêncio que pesava mais que qualquer grito. Então, de forma surpreendente, o Papa Leão XIV levantou-se e aproximou-se do púlpito. Pegou o microfone e disse: "A igreja não é minha. A igreja não é dele, a igreja é de Cristo. E se ele nos chama a sair das fortalezas e caminhar com os pequeninos, então, que assim seja." A multidão explodiu em aplausos. Mas dentro da cúpula, nos salões privados, o silêncio era outro. Ali, os que resistiam à mudança entenderam que algo havia sido quebrado, e o mundo jamais seria o mesmo. O eco daquelas palavras do Papa Leão XIV ainda pairava na basílica. Pela primeira vez em muitos anos, o trono papal não parecia um lugar de comando, mas um lugar de escuta. Nos bastidores, porém, nem todos se alegravam. Alguns cardeais mais antigos, que haviam construído suas carreiras e influência sobre o pilar da imutabilidade, reuniram-se em um salão lateral. Gonzaga, o mais velho entre eles, fechou a porta com cuidado. "A igreja está à beira de um abismo. Se não contivermos isso, perderemos séculos de estrutura", disse com voz grave. Outro cardeal Orlando replicou: "Ou talvez estejamos diante de um novo Pentecostes. Já pensaram nisso?" A mesa se dividia. Havia medo, mas também algo que muitos não verbalizavam: esperança. Esperança de que a fé voltasse a arder como no início, mesmo que isso significasse abrir mão do conforto do controle. Enquanto isso, no modesto quarto do Frei, ele não descansava. Sentado diante de um crucifixo de madeira tosca, meditava. Sua oração não era triunfalista, era silenciosa, atravessada por lágrimas contidas e perguntas sinceras. "Senhor, e agora?" Bateram à porta. Era o cardeal Garcia, o mais jovem do conclave. Seus olhos brilhavam de emoção e cansaço. "Precisamos conversar. O Santo Padre me mandou." O Frei o convidou a entrar. Nenhuma formalidade. "O Papa deseja que você o acompanhe amanhã, ao consistório. Ele quer que você fale antes da decisão final." O Frei engoliu em seco. O consistório era o momento onde os cardeais deliberavam sobre o futuro da igreja. Jamais, em séculos, alguém de fora daquele círculo havia recebido tal convite. "E o que ele espera que eu diga?" perguntou o Frei. Garcia sorriu, cansado. "Ele não quer que você diga. Ele quer que você seja o que você foi para aquela multidão, o que você foi para nós." O Frei assentiu em silêncio. O peso da missão era maior do que jamais imaginara. E mesmo assim, seu coração se manteve sereno, como se cada passo o levasse exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Na manhã seguinte, os sinos soaram diferentes. Era como se anunciassem não um ritual, mas uma ruptura. O consistório, convocado em caráter especial, trazia consigo o ar de algo inédito. Na sala oval, repleta de cardeais, o Papa Leão XIV entrou com passos firmes. Não carregava sua mitra, não usava o trono dourado. Sentou-se em uma cadeira comum, no mesmo nível dos demais. Ao seu lado, o Frei. O murmúrio foi imediato, mas Leão levantou a mão, silenciando a todos com um gesto. "Hoje não estamos aqui para decidir entre o velho e o novo. Estamos aqui para discernir a vontade de Deus", disse com voz calma. Apontou para o Frei. "Este homem não busca poder, busca a verdade. E talvez, justamente por isso, seja a hora de ouvi-lo com o coração." O Frei levantou-se. Seu olhar percorreu o rosto de cada cardeal ali. Homens velhos, homens jovens, homens cansados, homens com fé. Não peço para mudar a doutrina, não peço para abolir a tradição. Peço apenas que voltemos a escutar, que olhemos nos olhos dos que sofrem, que paremos de proteger muros e comecemos a construir pontes. Fez uma pausa. "Se a nossa missão é refletir Cristo, então
Precisamos lembrar. Ele não gritou do templo, ele lavou pés, ele tocou leprosos, ele chorou e, acima de tudo, ele amou. Os olhos do cardeal Gonzales marejaram. Até mesmo Ramírez, até então firme e duro, olhou para baixo, tomado por uma emoção que não sabia nomear. A igreja que escuta é a igreja que vive, concluiu o frei. E se for da vontade de Deus que continuemos assim, então que a história nos julgue pela compaixão e não pelo medo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que se ouvia o farfalhar das vestes. Ninguém se mexia. Então, Leão levantou-se e, com a voz mais suave que já usara, disse: a missão do Papa não é calar os profetas, é reconhecer quando Deus fala através deles. E, olhando para todos, declarou: hoje a igreja não se divide. A igreja escuta, e a partir de hoje caminharemos juntos, com os pés no chão e os olhos no céu. A sala se levantou, não com aplausos, mas com lágrimas, com orações silenciosas, com reverência. O mundo inteiro assistia, e pela primeira vez em muito tempo, muitos que haviam se afastado da fé sentiram vontade de voltar. A decisão daquele dia não foi oficializada com um decreto. Não houve proclamações triunfalistas nem declarações públicas imediatas. Mas algo invisível havia mudado, algo sagrado, algo profundo. No Vaticano, os corredores estavam em silêncio, um silêncio reverente, um silêncio que só nasce quando o céu toca a terra. O frei, ao deixar o consistório, não foi cercado por repórteres nem saudado como herói. Caminhou pelos jardins internos, sentindo o cheiro das flores e o calor do sol atravessando as arcadas de pedra. Seu coração, embora calmo, pesava com a responsabilidade de tudo o que viria. No seu quarto simples, ao lado de uma pequena Bíblia, encontrou um bilhete deixado por um jovem seminarista. Escrito à mão com caligrafia trêmula, dizia: por muito tempo, pensei que ser padre era repetir fórmulas. Hoje entendi que é sentir com o povo. Obrigado. Ele sorriu, fechou os olhos e murmurou uma breve prece. Senhor, que eu não me perca de ti, nem quando me perder de mim. Enquanto isso, o Papa Leão XIV também se recolhia. Em seus aposentos, retirou o anel papal e o colocou sobre a mesa. Passou a mão sobre os documentos empilhados, mas não os abriu. Pela primeira vez, em muitos anos, não sentia necessidade de comandar. Sentia necessidade de compreender. Chamou seu secretário e pediu: não agende mais reuniões esta semana. Quero tempo para ouvir. Essas simples palavras deixaram os assistentes em silêncio. Leão, o rígido, o severo, o defensor intransigente das tradições, queria ouvir. Naquela noite, sem qualquer aparato de imprensa, sem holofotes nem transmissões, Leão caminhou até a pequena capela privada no fundo dos jardins do Vaticano. Ali, sozinho, ajoelhou-se. Seus joelhos doíam. Sua respiração era lenta. Seus olhos cansados. Senhor, sussurrou, ainda sou teu servo? Não houve voz audível, mas no seu íntimo uma certeza nasceu. Ser servo de Deus não é manter o poder, mas estar disposto a perdê-lo por amor. Enquanto isso, nas ruas de Roma, o burburinho crescia. Os fiéis, que antes gritavam "Viva o Frei!", agora se reuniam em oração. O movimento, que começou como clamor popular, se transformava em comunidade viva. Não era mais só apoio a um homem, era o despertar de uma igreja. Pelas redes sociais, jovens teólogos debatiam o discurso do Frei. Sacerdotes se reencontravam com seu propósito. Leigos antes afastados voltavam às missas. Algo maior estava em curso. Na manhã seguinte, uma multidão inesperada se reuniu na Praça de São Pedro. Não por convocação, não por evento oficial, mas por impulso do coração. Velhos e jovens, pobres e ricos, leigos e religiosos. Todos queriam algo simples: escutar.
O Frei apareceu discretamente ao lado do Papa na sacada do Vaticano. Os dois lado a lado, nenhum acima, nenhum abaixo. E ali, diante de milhares, Leão XIV tomou o microfone e disse: Irmãos e irmãs, hoje a Igreja começa um novo tempo. Um tempo de escuta, de compaixão, de verdade. Fez uma pausa e olhou para o Frei. E quem quiser caminhar conosco, não precisa concordar com tudo, precisa apenas amar. A multidão chorou, não de emoção barata, mas de alívio. O mundo, tão acostumado a dogmas frios, via agora a possibilidade de fé com afeto. Nas semanas seguintes, o Frei não foi nomeado cardeal, nem assumiu cargos. Pediu para continuar sendo apenas o que sempre foi: servo. Ele percorreu periferias, visitou doentes, abraçou viúvas, dialogou com céticos. Sua presença era um evangelho, vivo. Leão, por sua vez, começou a escrever, diariamente, em um diário pessoal. Seus escritos não tinham linguagem formal. Eram cartas para Deus. Em uma delas confessou: pensei que liderar era ordenar. Hoje entendo que é ouvir os passos de quem vem atrás e abrir espaço para que passem. E enquanto o mundo tentava entender o que havia acontecido no Vaticano, algo mais profundo crescia. Uma nova era de fé. Não institucional, mas relacional. Não hierárquica, mas comunitária. O Frei e o Papa não se tornaram amigos. Tornaram-se irmãos. E mais importante do que qualquer estrutura, mostraram que o Espírito Santo ainda sopra onde quer, mesmo nas rachaduras de uma basílica antiga. Porque no fim, talvez essa tenha sido a verdadeira reforma silenciosa que Deus desejava. Não nas paredes, mas nos corações. Nas semanas que se seguiram, o Vaticano viveu um tempo inédito. As decisões já não surgiam apenas das salas fechadas, mas de escutas abertas. O povo, que antes apenas aplaudia à distância, agora participava. Não de maneira institucionalizada, mas espiritual. Era como se o sopro de algo divino tivesse quebrado as antigas janelas da autoridade e deixado entrar o vento da renovação. O Frei, por escolha própria, recusava entrevistas. Não queria ser porta-voz de uma ruptura. Repetia a todos que o procuravam: eu não sou a mudança. Só coloquei palavras no que o povo já sussurrava há muito tempo. Apesar de sua recusa à visibilidade, o mundo olhava para ele. Em diversos países, dioceses começaram a abrir assembleias com os fiéis, perguntando o que esperavam da igreja, o que sentiam falta, o que mais doía em seus corações. E pela primeira vez em séculos, não era um movimento de cima para baixo, mas o contrário. No meio disso, o Papa Leão XIV começou a dar sinais de cansaço, não físico, mas existencial. Passava horas na biblioteca, revisando cartas antigas de outros papas. Lia com calma, como quem procurava algo que não sabia nomear. Até que um dia encontrou um manuscrito de João 23, em que dizia: a igreja precisa ser como uma mãe, firme, mas que sabe quando é hora de acolher. Leão fechou os olhos. Aquilo ressoava. Na madrugada seguinte, escreveu uma carta à congregação para a doutrina da fé. Nela dizia que qualquer revisão doutrinária deveria passar pela escuta do povo. Não se tratava de relativismo, mas de fidelidade ao Espírito que vive também nas vozes simples. Era um gesto arriscado. Muitos temeram que Leão estivesse cedendo demais, mas ele já não temia mais. Enquanto isso, nos arredores de Roma, o Frei foi convidado a pregar em uma comunidade pobre. Não era uma missa solene. Era uma roda com velhos bancos de madeira, velas improvisadas e um crucifixo rachado. Ele sentou-se no chão, ao lado de uma senhora cega e de um menino com deficiência. E disse: se a igreja não começar a partir daqui, de onde ela vai começar? Seu rosto cansado, seus pés descalços, suas mãos marcadas pela peregrinação.
Tudo nele comunicava a verdade. Ele não precisava gritar. O silêncio ao seu redor gritava por ele. Naquele mesmo dia, um cardeal tradicionalista escreveu ao Papa: Santidade, temo que a autoridade esteja sendo corroída. O povo já não nos vê como colunas, mas como obstáculos. E Leão, com serenidade, respondeu: Talvez porque por muito tempo estivemos acima e esquecemos de estar com. Enquanto isso, uma ideia começou a circular entre os cardeais mais jovens. Propor que o Frei fosse elevado à condição de conselheiro papal informal. Algo simbólico, mas significativo. Não um cargo, mas um reconhecimento de que o Espírito, às vezes, fala por bocas improváveis. O Frei, ao saber disso, sorriu. Não aceitou nem recusou. Apenas disse: Já sou conselheiro. Quando ajoelho para ouvir o povo, Deus fala. Na Praça de São Pedro, os fiéis continuavam a se reunir. Agora com menos euforia, mas com mais profundidade. Eles não queriam revolução, queriam sentido. Queriam saber se a fé ainda podia ser uma bússola. E o Papa, em uma das audiências públicas, respondeu: A fé não é um mapa que nos impede de errar. É uma luz que brilha mesmo quando erramos, e ela nos chama a caminhar juntos, igreja e povo, coração e coração. A multidão aplaudiu, mas mais do que isso, acreditou. Porque naquele dia, a palavra igreja deixou de ser apenas uma instituição. Tornou-se encontro. Poucos dias depois da audiência pública, uma carta anônima foi deixada na residência do Frei. Escrita à mão, sem assinatura, dizia apenas: Continue. Mesmo que nos calemos, sua voz já ecoa onde os sinos não chegam. Ele aguardou entre as páginas de seu antigo evangelho, como quem sabe que algumas mensagens vêm do alto, mesmo que assinadas por mãos humanas. Enquanto isso, Leão XIV se recolhia mais do que o habitual. Passava longos períodos em silêncio, caminhando nos jardins internos do Vaticano, meditando. Era visto, às vezes, apenas acompanhado por um único monge em quem confiava. Alguns diziam que o Papa estava repensando o futuro de sua liderança. Outros que estava redigindo seu testamento espiritual. Certo é que, em uma tarde, reuniu os cardeais para uma sessão extraordinária no conclave. Não havia pauta, apenas um chamado. Os mais antigos chegaram apreensivos, os mais jovens, esperançosos. O Frei não foi convidado, mas todos sabiam que ele estava presente de alguma forma, mesmo sem estar fisicamente ali. Leão, já mais envelhecido do que semanas antes, subiu lentamente ao púlpito e disse: Irmãos, hoje não vos chamei para falar de doutrina, mas de alma. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O Papa prosseguiu: Passamos décadas tentando manter o corpo da igreja firme, mas esquecemos de ouvir o que o coração do povo dizia, e agora esse coração grita, pede misericórdia, pede escuta, pede compaixão, e nós estamos prontos para responder? Ninguém ousou interromper. Leão então ergueu uma folha amarelada. Era um trecho de uma homilia antiga, proferida por um papa esquecido pelo tempo. A autoridade sem escuta é tirania vestida de santidade. As palavras ecoaram com força. O ambiente, carregado de história e tensão, parecia respirar mais devagar. Foi então que, pela primeira vez, Leão mencionou o nome do Frei em plenário. O Frei que hoje nos inquieta é apenas o reflexo de algo maior. Ele representa não a ruptura, mas o grito contido de milhares. Não é ele que ameaça, a igreja, mas nosso medo de sermos transformados. Alguns cardeais se entreolharam, outros fecharam os olhos tocados. O Papa, com a voz embargada, completou: Se eu tiver que ser lembrado por algo, que seja por ter ousado abrir uma porta antes que fosse arrombada. Do lado de fora, rumores daquela reunião extraordinária chegaram à multidão. Não havia filmagens, mas a vibração era perceptível.
Alguns diziam que o Papa estava prestes a renunciar, outros que ele faria algo inédito. Naquela noite, uma nova assembleia foi realizada, não no Vaticano, mas nas ruas em frente à Basílica, sem púlpito, sem altar. Apenas um grupo de fiéis, padres, religiosos e gente comum. O Frei estava entre eles, descalço, como sempre. Alguém lhe passou um microfone improvisado. Ele hesitou. Depois, com voz serena, disse: "Se a igreja abrir as portas, não será invadida. Será habitada." Essas palavras atravessaram fronteiras. Foram compartilhadas, traduzidas, replicadas em comunidades ao redor do mundo. Algo havia sido despertado. E então, no domingo seguinte, durante a missa solene na Praça de São Pedro, Leão XIV tomou uma decisão que mudaria tudo. Após a homilia, ao invés de se retirar ao final da cerimônia, pediu que o Frei fosse chamado ao altar. O clima ficou tenso. Muitos não sabiam o que esperar. Quando o Frei chegou, Leão tirou o anel do papado, segurou nas mãos do Frei e disse: "Não te dou autoridade, porque isso Deus já te deu, mas te reconheço como irmão e te peço, caminha conosco." A multidão explodiu em aplausos. Não era aclamação política, era um suspiro coletivo de alívio, o símbolo de uma ponte lançada entre passado e futuro. Naquela manhã, o mundo assistiu não a uma divisão da igreja, mas a uma reconciliação com seu propósito original: servir. E o Frei, emocionado, respondeu apenas: "Caminharemos juntos, pelo povo, por Cristo, pela verdade." Naquela mesma tarde, após o gesto histórico de Leão XIV, diante de toda a Praça de São Pedro, os sinos das igrejas por toda Roma tocaram sozinhos, sem aviso. Era como se o próprio tempo marcasse o nascimento de uma nova era, não de ruptura, mas de reconciliação entre o sagrado e o povo. Enquanto os cardeais se recolhiam para refletir sobre os acontecimentos, o Frei voltou silenciosamente à sua cela. Não fez discursos, não celebrou vitórias. Apenas se ajoelhou, como sempre fazia, e orou com lágrimas nos olhos. Que essa não seja uma vitória pessoal, mas um recomeço para todos. Do lado de fora, fiéis de todas as partes do mundo começaram a chegar a Roma. Grupos se formavam, rezavam, discutiam, choravam. Havia entre eles algo raro, um senso de que algo verdadeiro havia acontecido, algo que não poderia mais ser desfeito. Jornais ao redor do mundo estamparam manchetes que misturavam espanto e reverência. O Papa se curva à escuta. Frei brasileiro e Papa Leão XIV firmam pacto histórico de união. Igreja Católica inicia novo ciclo pastoral popular? Mas, dentro dos muros do Vaticano, a tensão ainda não havia se dissipado por completo. Em salas privadas, cardeais, mais conservadores, se reuniam em silêncio. Sentiam que haviam perdido algo importante. Não sabiam dizer exatamente o quê, se era o controle ou a própria identidade da igreja como sempre conheceram. Ramírez, antes tão firme, permanecia calado. Suas mãos tremiam levemente sobre o rosário que segurava. Ele começava a compreender que talvez nunca tivesse ouvido de fato o clamor do povo. Gonzales o observava de longe. Aproximou-se com respeito. "O senhor está bem?" Ramírez olhou para ele com olhos marejados e respondeu: "Estou reaprendendo a escutar." Nesse mesmo momento, em um canto silencioso da Capela Paulina, Leão XIV se preparava para algo ainda mais inesperado. Com caneta em mãos e olhos cansados, começou a redigir um documento em pergaminho. Não era uma encíclica, nem uma carta formal. Era algo mais íntimo, um ato de entrega, não do cargo, mas do modelo. Hoje reconheço que a autoridade sem empatia é um fardo insuportável, que a tradição sem espírito se torna pedra, e que a missão da igreja é, antes de tudo,
tocar corações, não apenas definir regras. Se o povo clama, é Deus quem está falando, e se Deus fala, não podemos silenciar. Assinou com caligrafia firme, mas trêmula: Leão, servo de todos. A notícia de que o Papa escrevera um texto pessoal sobre humildade e escuta se espalhou rapidamente. Mas o conteúdo permaneceu confidencial. O Frei, ao saber da existência da carta, não pediu para ler. Disse apenas: se ele escreveu, foi para Deus. E isso basta. Nos dias seguintes, Roma viveu algo sem precedentes. As praças foram tomadas por grupos de oração espontâneos. As igrejas, abertas dia e noite, passaram a receber não só fiéis, mas curiosos, ateus, jovens afastados. Havia algo no ar que desafiava os protocolos, um sopro de espiritualidade crua, viva, sem filtros. Então, durante uma missa comum celebrada sem pompa, Leão XIV surpreendeu a todos novamente. Ao fim da homilia, chamou o Frei ao altar, tomou seu microfone e disse: não vos anuncio um novo dogma, não trago regras, mas vos digo que a igreja só terá futuro se aprender a andar com os pés descalços, como este irmão aqui faz. O povo aplaudiu de pé. Era uma frase simples, mas naquele contexto era tudo, o símbolo definitivo de uma mudança interna, de uma transição do trono para o chão. E naquela noite, em uma transmissão improvisada e sem script, o Frei foi convidado para um diálogo ao vivo com o Papa, o que seria chamado depois de A Conversa da Ponte. Ali, diante de câmeras do mundo todo, não houve debates teológicos, nem citações em latim. Só dois homens de fé, diferentes em história, mas unidos em espírito. Leão disse: eu fui formado para guiar, mas nunca me ensinaram a caminhar com o rebanho. Foi você quem me ensinou isso. O Frei, com a voz embargada, respondeu: e eu aprendi que obediência também é escuta, que às vezes calar é ser cúmplice, mas escutar é ser igreja. O mundo, que assistia em silêncio, sentiu algo mudar. Não era uma reforma, era um reencontro. Nos dias que se seguiram, o Vaticano passou a permitir que encontros pastorais com o povo ocorressem nos jardins papais. Frei foi convidado a participar de assembleias com jovens padres, e discretamente Leão começou a reformular as orientações internas dos seminários, incentivando que mais tempo fosse dedicado à escuta comunitária do que à burocracia. Não se tratava de revolução, mas de restauração. E o Frei, fiel à sua essência, recusou qualquer título, qualquer cargo. Quando lhe ofereceram a liderança de uma nova congregação pastoral, respondeu: já tenho o que me basta, um caminho e um povo. Com o passar dos meses, o eco das palavras proferidas durante aquele conclave histórico continuava reverberando não apenas nos corredores do Vaticano, mas nos corações de milhões ao redor do mundo. Igrejas pequenas começaram a encher-se novamente, não por obrigação, mas por fome de verdade. Homens e mulheres que antes haviam se afastado da fé encontravam um novo caminho, não por doutrinas, mas por identificação com uma igreja que voltava a ouvir. O Frei, agora símbolo de uma fé viva, mantinha sua rotina simples. Vivia em uma casa pequena nos arredores de Roma, recusando qualquer privilégio eclesiástico. Todos os dias, antes do amanhecer, saía a pé pelas ruas, visitava hospitais, conversava com moradores em situação de rua, sentava-se em praças, ouvindo histórias. Ele dizia: uma homilia se escreve com o coração dos que sofrem, não com folhas de ouro. Em uma dessas madrugadas, recebeu a visita inesperada de Ramírez. O cardeal, já sem a postura rígida, sem o semblante impenetrável de antes, se aproximou com humildade e pediu: ensina-me a escutar. O Frei o convidou para acompanhá-lo ao hospital naquela manhã, sem conversa teológica, sem títulos, sem planos, apenas presença.
E ali, diante de uma criança em tratamento terminal que apenas segurava suas mãos em silêncio, Ramírez chorou pela primeira vez em décadas. Agora entendi o que você quer dizer com servir, murmurou com a voz embargada. Enquanto isso, no Vaticano, Leão XIV reunia os conselheiros para discutir a criação de uma nova instância consultiva, um conselho pastoral popular, formado por leigos, religiosas, líderes de base e representantes da juventude. Uma tentativa concreta de institucionalizar o espírito de escuta inaugurado no conclave. A proposta foi recebida com resistência por parte da ala mais tradicional. Havia medo de perder o controle, de abrir precedentes, de reescrever uma história construída sobre estruturas rígidas. Mas Leão estava decidido. Ou nos abrimos ao sopro do Espírito, ou seremos apenas um museu de glórias passadas. A igreja precisa respirar. E assim nasceu o Conselho. Suas reuniões, transmitidas em parte ao vivo, mostravam discussões reais, com vozes diversas, temas difíceis e nenhuma maquiagem retórica. Era novo, era incômodo, mas era verdadeiro. Enquanto isso, a figura do Frei se expandia além dos limites do catolicismo. Líderes protestantes, muçulmanos, judeus e até agnósticos citavam seus discursos como pontes de reconciliação. Universidades passaram a estudá-lo como um fenômeno de transformação ética e espiritual, em tempos de descrença generalizada. Mas nem tudo eram flores. Do outro lado do mundo, começaram a surgir movimentos de oposição, grupos que consideravam a nova abertura da igreja uma fraqueza, um abandono das verdades inegociáveis. Cartas anônimas circulavam, artigos raivosos eram publicados, até ameaças foram feitas, queriam calar o Frei. Leão XIV, ao tomar conhecimento, convocou uma reunião privada com ele. Estavam sozinhos, sem guardas, sem secretários. Ah, quem veja você como uma ameaça, disse o Papa. O Frei sorriu, sereno. Se amar as pessoas como Jesus amava é uma ameaça, então devemos nos perguntar quem realmente estamos seguindo. Leão suspirou, colocou a mão sobre o ombro dele e respondeu: continue. Mesmo que me custe caro, eu o protegerei, porque sua luz me ajudou a ver. E assim, a missão continuou. A igreja, antes percebida por muitos como fria e distante, passou a ser chamada por nomes antes impensáveis: casa, abraço, caminho, não por todos, mas por muitos, e isso já era um milagre. O Frei recusava entrevistas. Quando jornalistas o encontravam, dizia apenas: eu não sou a notícia. A notícia é que ainda há esperança, e ela está voltando. Certa noite, após uma jornada exaustiva em uma favela de Nápoles, o Frei foi surpreendido por uma senhora idosa que segurava uma vela acesa. Esta luz é pequena, mas acendeu meu coração de novo. Obrigada por lembrar que Jesus ainda caminha conosco. O Frei ajoelhou-se diante dela, emocionado. É você quem me lembra disso, mãe. Cada passo que dou é só resposta à fé que vocês me ensinaram. E naquele momento, compreendeu que sua missão não era mudar a igreja, era devolvê-la ao povo, onde ela sempre deveria ter estado. Meses se passaram desde aquela conversa entre o Frei e o Papa Leão XIV. Os ventos da mudança continuavam soprando, e a igreja, outrora rígida como mármore, começava a adquirir contornos mais humanos. Mas havia algo que o próprio Frei ainda não compreendia totalmente. O impacto silencioso que suas palavras causavam nas almas anônimas que o ouviam, não só no Vaticano, mas em pequenas paróquias, nas montanhas isoladas, nas prisões, esquecidas, em comunidades onde a fé estava enterrada debaixo de cinismo e dor. Certa manhã, ele recebeu uma carta manuscrita, sem remetente. Dizia apenas: Padre, eu nunca acreditei em Deus, até ouvir você. Não porque você me convenceu, mas porque você chorou. E ali eu vi Deus. Ao ler aquilo, o Frei se ajoelhou e chorou.
Ao mesmo tempo, dentro do Vaticano, o Papa Leão enfrentava suas próprias batalhas silenciosas. Conselheiros pressionavam por limites. Leão, embora inspirado, era também político e prudente. Sabia que reformar a alma de uma instituição não era um ato, era um processo. E em processos há rupturas, mas também curas. Em uma audiência reservada com bispos da América Latina, um deles perguntou: santidade, como saberemos? Se essa abertura não levará à perdição doutrinária? Leão respondeu com simplicidade: se ouvirmos o Espírito, não nos perderemos. Mas se ouvirmos apenas a nossa própria voz, já estamos perdidos. Na Praça de São Pedro, algo diferente começou a acontecer. As missas passaram a ter espaço para testemunhos do povo. Gente comum, contando suas dores e curas, seus fracassos e reencontros com Deus. Era um novo tipo de liturgia, não baseada em formas, mas em presença viva. Em uma dessas celebrações, uma jovem ex-prostituta subiu ao altar e disse com a voz firme: eu não vim aqui pedir perdão, eu vim aqui agradecer, porque fui vista. O frei não me olhou com piedade, mas com respeito. Pela primeira vez, alguém me chamou de filha de Deus. Na plateia, o silêncio era absoluto. Leão, emocionado, enxugou discretamente uma lágrima. Porém, a resistência institucional ainda pulsava. Um grupo de cardeais mais conservadores articulava uma reunião secreta. Queriam limitar o alcance do frei, impedir que suas ideias se tornassem norma. Achavam que ele dava voz demais aos marginalizados e desafiava o clericalismo estabelecido. Para eles, a igreja corria o risco de se tornar um campo aberto demais e perder o controle. A tentativa de golpe, embora sutil, chegou aos ouvidos do Papa. Leão então fez algo inesperado. Convocou todos esses cardeais para uma reunião. Quando estavam todos sentados, disse apenas: eu entendo seu medo, mas peço que, antes de reagir, escutem. E levou-os para fora do Vaticano. Andaram pelas ruas de Roma. Foram a uma casa de recuperação, a um abrigo de imigrantes, a uma creche improvisada. Em cada lugar, as pessoas não falavam de teologia, falavam de vida e falavam do frei. Ao final do dia, um dos cardeais, o mais duro de todos, se aproximou de Leão, com os olhos marejados. Santidade! Nós esquecemos como era o cheiro das ovelhas. E ali, um novo elo se formou. Não era unanimidade, mas era semente. Na noite daquele mesmo dia, o frei foi chamado novamente ao Vaticano. Leão queria lhe falar em particular. Você me ensinou a ouvir, frei, mas agora é hora de você aprender a obedecer. O frei ficou sério, esperando o que viria. A igreja precisa de você, mas precisa também que você aceite um novo papel. Não como revolucionário, mas como guia. Quero que você conduza a nova missão pastoral em nome da Santa Sé. Não será fácil, e haverá aqueles que o rejeitarão. Mas sua presença já se tornou resposta para muitos que antes só tinham silêncio. O frei hesitou, olhou para o chão, respirou fundo e respondeu: se for para servir, aceito, mas só com uma condição: que nunca deixemos de andar entre os que choram. Leão sorriu. Foi para isso que Cristo veio, e é para isso que ainda estamos aqui. Naquela noite, um novo ciclo foi selado, não com decretos nem com dogmas, mas com a promessa de caminhar mais perto, de ouvir antes, de falar, de ver antes de julgar. O frei, agora oficialmente nomeado emissário da esperança apostólica, começou uma jornada por continentes. Suas homilias não eram mais só palavras, eram encontros. Sua autoridade não vinha do título, mas da verdade que seu olhar carregava. E em cada passo, ele lembrava o que um dia dissera a um cardeal: a fé não se ensina com voz alta, ensina-se com joelhos no chão. E assim, o frei, aquele homem simples, de hábito gasto e coração em chamas, tornava-se, sem querer,
o símbolo de uma igreja que ousou ouvir de novo, uma igreja que já não era temida, era sentida.